Bom, finalizando a nossa aula sobre balanço patrimonial e os grupos de contas do balanço patrimonial, no final do capítulo 3 do livro do José Carlos Marion, nós temos alguns comentários, algumas exposições acerca da análise de aspectos de endividamento e liquidez. Esse assunto aqui é o último que nos falta ver, né? Aspectos sobre endividamento e liquidez. Considerando que no momento nós aprendemos o balanço patrimonial, os grupos de contas, como eles são divididos, ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante. Então agora chegou a hora de usar a compreensão ao conhecimento que adquirimos nessas videoaulas para tentar extrair algumas informações do balanço patrimonial acerca do endividamento de empresas e acerca da liquidez. Então, no final dos nossos slides, nós temos esse seguinte título: Análise financeira. Bom, depois, mais para frente no curso de administração, nós vamos estudar o assunto assim, análise econômico-financeira da empresa, que é uma abordagem um pouco diferente, mais profunda, em verdade. Aqui é só o começo, você ainda está no segundo termo de administração no curso, na disciplina de contabilidade financeira. Então, agora, nós vamos observar das informações, dos dados que estão contidos lá no balanço patrimonial, nos grupos de conta, aspectos de endividamento e aspectos de liquidez. Então, o que nós temos aqui? A opção da empresa contrair dívidas de longo prazo é mais confortável, uma vez que terá mais tempo para pagar essas obrigações e, consequentemente, mais tempos para gerar recursos financeiros para pagar obrigações de longo prazo, dívidas de longo prazo. É tradicional no mercado financeiro conseguir financiamento para aquisição de bens, do imobilizado, como estudamos, imobilizado, máquinas, equipamentos, veículos, móveis, utensílios. Porém, já não é tão simples assim a obtenção de empréstimo para financiar capital de giro, capital que gira, ou seja, ativo circulante. Então, quando a empresa precisa de dinheiro para pagar as contas, normalmente isso chama-se dos dia a dia, contas a pagar, para comprar estoque, para encher o caixa de dinheiro, porque a empresa está com dificuldade financeira. Esse recurso é mais difícil de obter e também mais caro. Além disso, essa dívida de curto prazo, ela vence no curto prazo. Então, a empresa tem que enxergar ali na frente, 1 mês, 2 meses, 3 meses ali à frente, as condições para quitar essa dívida. A dívida de longo prazo é uma dívida acima de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Então, é mais fácil a empresa se programar para quitar essa dívida de longo prazo. A dívida de longo prazo, normalmente também porque ela está lastreada, ela tem uma garantia associada a um ativo, um imobilizado. Então, você pega um financiamento para financiar um terreno, para financiar um imóvel, para financiar veículos. Essa dívida normalmente é mais barata, bem mais barata do que a dívida de curto prazo, bem mais barata. Então, além de você ter uma condição de pagamento melhor, porque isso vence no prazo longo, o custo desse empréstimo é menor. A dívida, o juro que você paga é menor. Bom, então quando você analisa uma empresa no balanço patrimonial e você consegue enxergar que essa empresa tem dívida, você olha para ver se essa dívida está concentrada no curto ou no longo prazo. Se a dívida estiver concentrada no curto prazo, passivo circulante, opa, então temos um problema. Se a dívida estiver concentrada no longo prazo, opa, então essa dívida tem um perfil melhor. Esta dívida, normalmente de longo prazo, potencializa o crescimento da empresa, alavanca o crescimento da empresa. Esse termo que o professor acabou de usar, alavancagem, alavanca, né? Me deu uma alavanca e eu vou poder mover o mundo. Esse alavanca é um termo técnico que se usa em administração financeira, que a gente estuda mais à frente, que em síntese diz para nós que com dívidas de longo prazo, dívidas boas, essas
que potencializa o crescimento da empresa, a empresa pode obter resultados superiores a não ter dívida, ou a obter recursos só com capital próprio, com sócios, porque o capital próprio, os sócios normalmente custam mais, pesam mais para a empresa, isso a gente vai estudar à frente. Mas você admitindo isso que o professor está adiantando para você no curso, você já começa a perceber que empresa que não tem dívida não significa empresa bem administrada. Guarde isso. Empresa que não tem dívida não significa empresa bem administrada. E as empresas que têm dívida não significam empresas mal administradas. Ao contrário, dívida boa potencializa a empresa. Ok? Primeira lição. Outro aspecto que analisaremos nos grupos de contas do balanço patrimonial são os aspectos de liquidez. Mas o que é liquidez? Liquidez está relacionado a dinheiro na mão. A empresa ter recursos para quitar as dívidas no momento em que a dívida aparece, para quitar aquele boleto de fornecedores que tem que quitar, para quitar, pagar, para pagar o imposto que vence no dia 10, para pagar os funcionários que eu tenho que pagar até o 5º dia útil de cada mês. Então, ter liquidez é ter capacidade de pagamento, de honrar as dívidas de curto prazo. Empresa líquida é aquela que tem capacidade de pagar as dívidas de curto prazo. Dívidas de curto prazo estão no passivo circulante. Dívidas de longo prazo estão no passivo não circulante, passivo exigível de longo prazo. Nós já vimos esses grupos e, por isso, já podemos conversar sobre isso. Empresas quebram por falta de liquidez. As empresas quebram quando não conseguem pagar as suas dívidas de curto prazo no prazo, que é a hora que os fornecedores entram judicialmente e pedem protesto de título, pedem recuperação judicial da empresa, porque a empresa não está conseguindo pagar, ou que o empregado entra na justiça, porque a empresa não está me pagando e eu preciso receber por aquele trabalho. Não é? Então, a empresa quebra por falta de liquidez. Vejam, aqui, liquidez não é lucro. Então, empresa que deu um prejuízo, 2 anos de prejuízo, 3 anos de prejuízo, não significa que quebra. A empresa quebra quando ela não tem liquidez. Atenção, lucro é uma coisa que estudaremos nesta disciplina mais à frente. Mas agora é importante ter essa dimensão. As empresas quebram por falta de liquidez, por falta de condição financeira para pagar as dívidas de curto prazo. Continuando. Então, olha só, análise financeira, aspecto de endividamento. Simplificadamente, num modelinho didático. Através dos índices de endividamento, pode-se apurar o volume relativo da dívida da empresa e também a qualidade dessa dívida. Né? Então, vejam a empresa A, que tem um passivo aqui, o lado das obrigações com terceiros ou com os sócios, que tem assim... tem passivo circulante, dívidas de curto prazo de 200. Tem exigível de longo prazo de 370. E tem patrimônio líquido 430, portanto, tem um total de passivo de 1.000. Né? Patrimônio líquido é o recurso dos sócios, é o que sobra. A dívida mesmo está aqui, 200 mais 350, 570. E a empresa B, que tem 390 de dívida de curto prazo, 10 de dívida de longo prazo, exigível de longo prazo, e patrimônio líquido de 600, o mesmo 1.000. Essas duas empresas dá para ver que a empresa B tem mais patrimônio líquido, a empresa A tem menos. Nós podemos avaliar a quantidade de dívida por um indicador que nós estudaremos aqui, que é o índice de endividamento geral, que é a gente dividir a dívida pelo total de ativos. Então, se eu dividir 430 por 1.000, eu vou ter 43% de endividamento. Se eu dividir 600 por 1.000, eu vou ter 60% de endividamento. Opa, desculpe, eu fiz ao contrário, patrimônio líquido. A dívida é 200 mais 370, dá 570, então aqui daria 57% de endividamento e aqui daria
390 mais 10 dá 400, 40% de endividamento. A pergunta é, por que eu não consigo escrever aqui? Vamos lá, vamos tentar de novo. Então, aqui a gente tem o índice, agora deu, o índice de endividamento geral, que aqui me dá 570, dá 57% de endividamento geral. Índice de endividamento geral. E aqui, esse índice de endividamento geral é 390 mais 10 dá 400, portanto, é 40% de endividamento geral. Ora, a empresa B está menos endividada do que a empresa A. Mas, se eu quiser olhar qualidade da dívida, nós conseguimos enxergar que a empresa B tem uma dívida com qualidade ruim. Como que a gente faz o cálculo? A gente divide o passivo circulante pela dívida total. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não está. Então, se eu dividir o passivo circulante, que é da empresa B, 390 por 400, que é a dívida da empresa B, nós temos que 98% da dívida desses 40% está concentrada no curto prazo. Esse aqui é o índice de qualidade de dívida, aqui embaixo. Esse aqui é o índice de endividamento geral, né? No caso da empresa A, nós temos que a dívida de curto prazo, que é 200, dividido por 570, que é a dívida total, nós temos que a dívida de curto prazo é 35% apenas. Índice de qualidade da dívida. Então, apesar da empresa B ter menos dívida, a qualidade de endividamento da empresa B é bem pior. Mas por que, professor? Pelo que a gente acabou de explicar. A dívida de curto prazo, que está no passivo circulante, é uma dívida de capital de giro. Ela é mais cara, vence mais rápido, tem juro mais alto. A dívida de longo prazo normalmente financia um bem, uma máquina, um equipamento. Ela vence num prazo maior e ela tem um custo menor. Então, a dívida de longo prazo é preferível, é bom. A dívida de curto prazo já não é boa, já é difícil. Ok? Então, é difícil de administrar a dívida de curto prazo. É claro que um analista cuidadoso vai explodir aquelas contas, aqueles grupos de contas, e olhar dentro daquele passivo circulante de 390, o que tem ali? Que dívida que tem ali? Vai estudar aquela dívida se realmente ela tem um custo alto ou não, tá? Porque ali no passivo circulante pode esconder muita coisa, pode ser dívida com fornecedor, pode ser com funcionário, pode ser com fisco, né? E tudo isso é muito perigoso. Uma empresa começa a dever para esses fornecedores todos, para o fisco, para fornecedores, para empregados, é uma empresa que está correndo risco de quebrar, né? Há outro caso ali, a gente já vê que é uma situação mais administrável. Avançando, próximo ponto. Capital circulante líquido. Você estudou ativo circulante e passivo circulante. Então, saiba que existe um indicador muito famoso em administração financeira e em contabilidade que se chama capital circulante líquido, o capital líquido que circula. Como se calcula? Como está escrito a fórmula aqui, diminuindo o ativo circulante, que são bens e direitos de curto prazo, pelo passivo circulante, que são obrigações de curto prazo. O que tem dentro do ativo circulante? Tem caixa, bancos, aplicações financeiras, contas a receber, estoques e outras coisinhas associadas. O que tem dentro do passivo circulante? Fornecedores a pagar, salários a pagar, tributos a recolher ou obrigações fiscais. Vejam que é importante que a empresa opere com um capital circulante líquido positivo, que tenha mais ativo circulante do que passivo circulante. Porque esses passivos circulantes, as dívidas vencem, e a empresa precisa pagar. E se não consegue pagar, surge o risco de quebrar, de falência. O capital circulante líquido é conhecido também como capital de giro próprio, capital de giro líquido. Tá? Tal denominação é utilizada em alguns setores do mercado financeiro. Portanto, CCL, capital circulante líquido, capital de giro próprio,
Capital de giro líquido é a mesma coisa. Então, a análise financeira, nós vamos explicar aqui no próximo vídeo